de inversor de frequência, que é para fazer o fechamento aqui da eletrônica industrial, né? Se der tempo, a gente vai fazer uma simulação aqui. Inversor de frequência é um dispositivo utilizado para controlar velocidade de rotação dos motores elétricos. Tá? Então, isso aqui está uma foto aí de um inversor real, né? Dessa marca aqui, né? Marca WEG, né? Tem diversas marcas aí no mercado, Siemens, tudo mais, né? Esse aqui é WEG, né? Nesse caso aqui. Então, tem várias marcas e a função dele, basicamente, é essa, tá? Controlar a velocidade dos motores. Dependendo do processo da máquina, né? Você precisa fazer a modificação da velocidade. Esse aqui é o circuito elétrico simplificado equivalente, tá? Do inversor de frequência. Então, primeiramente, ele tem que ter que geralmente o inversor é conectado numa rede senoidal, né? AC senoidal. Geralmente é assim que funciona, né? Uma rede trifásica, você vai lá e conecta o seu inversor de frequência. Então, você tem que ter uma seção retificadora, onde vai receber esse trifásico, tá? Então, aqui você vai ter um trifásico na entrada. Vai ter aqui um trifásico AC senoidal. Vai ter aqui esse trifásico AC senoidal. Então, desse trifásico vai passar na seção retificadora. Essa seção retificadora, normalmente, contém 6 diodos retificadores situados no circuito de entrada, né? E eles servem para quê? Para retificar, transformar a tensão AC de entrada da rede, né, em DC. Então, para isso serve essa seção. Porque o objetivo do equipamento final é gerar uma tensão AC de frequência variável, tá? Então, inclusive, a tensão também varia, tá? A frequência varia e a tensão varia. Então, a ideia do inversor de frequência é variar essas duas grandezas, tá? Então, esse é um conceito fundamental, tá? De inversores de frequência, que é bom a gente memorizar, né? Que é um conceito muito importante, porque são as duas grandezas mais importantes aqui no caso, que faz a alteração é a frequência e a tensão. Nós temos a seção aqui que tem um capacitor, e às vezes pode encontrar um indutor, por exemplo, que é uma seção de filtro, tá? Serve para filtragem, né, dessa retificação. E, por fim, a seção inversora. Tá? É na seção inversora onde a tensão DC é convertida em AC. Tá? Então, aqui, ó, essa seção inversora, ela possui normalmente um dispositivos semicondutores. Tá? Esses dispositivos semicondutores. E, geralmente, são IGBTs. Tá? É um dispositivo que a gente estudou aí no semestre passado. Tá? Chama IGBT. Ele funciona como um transistor, tá? Só que é de grande potência, tá? Ele consegue aí transportar grandes blocos de potência, né? Por isso que ele é muito utilizado em inversores de frequência, né? E também tem um circuito de controle mais simplificado. Tá? Continuando aqui, ó. A seção DC convertida a AC, os IGBTs estão ligados de tal forma que fazem um chaveamento numa dada frequência. Então, ó, na seção retificadora, ele transforma a tensão AC em um barramento positivo e um barramento negativo. Então, você terá dois barramentos aqui DC, positivo e negativo. A ideia qual que é? A gente chavear esses IGBTs uma determinada frequência que faz com que você injete ora sinal positivo, ora sinal negativo aqui nos terminais do motor, tá? Numa certa frequência. Essa certa frequência que vai chavear os seus IGBTs, tá? Teoricamente, é a frequência de saída. Tá? Por que eu falo teoricamente? Porque, teoricamente, o chaveamento, se você chavear isso aqui em 60 Hz, por exemplo, tá? Se você chavear em 60 Hz, 60 ciclos por segundo, você vai ter uma onda quadrada que vai variar 60 ciclos por segundo, por exemplo, dessa maneira aqui, ó.
Vou colocar aqui no desenho uma onda mais ou menos assim, né? Tá? Aí aqui o eixo horizontal. Você vai ter aqui mais ou menos assim, né? Tá? Uma parte positiva, outra parte negativa. Então, teoricamente, se você chaveia o seu sinal desse jeito, tá? Se você chavear desse jeito, você já tem um sinal senoidal. Aliás, senoidal não, desculpa. Você já tem um sinal alternado. Então, você tem aqui no sinal de entrada, você tem um sinal AC, senoidal, né? Aqui na sua entrada. Retifica, então você vai ter aqui na parte de cima barra positiva. Aqui de outra cor. Você vai ter aqui em cima a barra positiva. E aqui embaixo você vai ter a barra negativa. Tá? Aí, conforme você vai chaveando o seu motor, você vai variando positivos e negativos. Tá? Fazendo esta variação, você consegue fazer com que, ora, você tenha um sinal positivo e outra hora você tenha um sinal negativo nos terminais da carga. Tá? Quando você consegue isso? Fazendo o chaveamento, por exemplo, para esse estilo aqui, ó, se aqui for 60 Hz, aqui você teria 60 Hz também. Então, fazendo assim, teoricamente, você já tem o sinal alternado aqui nos terminais do motor. Então, esse é outro conceito importante. A forma de onda de tensão nos terminais de saída do inversor de frequência, o sinal de tensão, ele é onda quadrada, tá? Você entra a C senoidal, mas a saída para o motor é uma onda quadrada. Tá? E para a gente poder ganhar eficiência nesse processo, o que é feito? É feita uma modulação que é chamada de PWM, que é uma modulação similar a essa aqui, ó, que a gente está olhando aqui nessa curva. Tá? A modulação PWM, a onda senoidal aqui por trás, tá? Ela é decomposta numa determinada frequência, que dentro dessa frequência de 60 Hz, você tem uma subfrequência que geralmente vai de 2 kHz, 15 kHz, tá? Uma frequência bem alta. Então, são liberados pulsos, tá? De largura variável. Ó, dentro desse semiciclo aqui, ó, você tem vários pulsos de frequências de larguras variáveis, tá? Nesse ponto até um meio ciclo. Depois do meio ciclo, você tem, ao contrário, vários pulsos de larguras variáveis. Por que isso aí? Para a gente não ter só uma onda quadradona, tá? Num pulso só. Então, dentro do sinal de 60 Hz, você divide meio ciclo. Meio ciclo em cima de 60 Hz nos dá 8 milissegundos, né? Porque um ciclo vale 16 milissegundos. 16,6 milissegundos. Meio ciclo vai valer 8,33. Então, por exemplo, em meio ciclo, que seria essa primeira parte aqui, ó, nós teremos pulsos de largura variável, tá? Do barramento positivo do nosso retificador, né? Vários pulsos. Então, aqui, ó, você terá uma frequência de 4 kHz, por exemplo, né? Então, dentro aqui de 8,3 milissegundos, você vai ter uma frequência de 4 kHz variando, esses pulsos variáveis. Então, vocês vão pegar várias frequências, uma frequência mais alta do que a da rede, tá? Aí, quando faz a conversão aqui, passa pelo zero, inverte e faz o mesmo processo. Tá? Então, o que acontece? Você precisa de uma modulação chamada de PWM. Essa modulação é configurada da seguinte forma. Você tem que ter a frequência de chaveamento, tá? Geralmente é alta, tá? Frequência de chaveamento, por exemplo, é alta, né? Por exemplo, 4 kHz, e você vai ter a frequência de modulação. E, por exemplo, pode ser 60 Hz, que vai depender do sinal da sua rede. Então dentro de 60 Hz, você vai ter 4 kHz, como exemplo, né? Dentro do semiciclo positivo e mais 4 kHz no semiciclo negativo. Por que isso aí? Porque na hora que você faz a modulação,
injeta essa tensão nos terminais do motor, a forma de onda continua quadrada, tá? Ela continua quadrada, o trem de pulsos é quadrado, tá? Porém, quando você liga no motor, essa onda quadrada, por conta do efeito do próprio indutor, tá? O próprio efeito indutivo do nosso motor de indução, tá? O efeito indutivo não deixa a corrente variar instantaneamente, tá? Então, se a tensão uma hora está lá no 1, né, por exemplo, está no máximo, de repente corta, não há uma variação tão rápida assim de corrente, tá? Então, isso força que o motor, independente da forma de onda de tensão ser quadrada, força o motor a ter uma forma de onda de corrente senoidal. Tá? Não é não é 100% senoidal, e vai depender aí do seu inversor, tá? Da frequência aqui de chaveamento, tá? Porém, é bem próxima, tá? Então, essa é a lógica do inversor de frequência. Ele injeta trem de pulsos de controle, tá? Esse trem de pulsos vai fazer com que, em cada meio ciclo, você tenha lá trem de pulsos para gerar a forma de onda quadrada nos terminais do motor. Contrapartida dessa forma de onda quadrada dos terminais do motor, vai gerar uma corrente próxima à forma de onda senoidal. Tá? Então, essa é a lógica. Por isso que é feito esse trem de pulsos, porque se você faz um pulso só, que nem a gente falou inicialmente, tá? Só para entender o conceito, né? Não é muito eficiente, né? Você ter somente um pulso de 8 milissegundos, tá? E depois outro pulso de 8 milissegundos negativo. Não é o suficiente para você conseguir uma forma de onda de corrente senoidal. Então, para isso, você usa um trem de pulsos de alta frequência, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar de inversor de frequência, ele usa essa modulação PWM para controle. Então, para melhorar o entendimento desse princípio, a gente vai olhar aqui, ó, o circuito inversor monofásico, tá? Para poder entender esse princípio de inversão. Tá? Aqui nós temos uma rede monofásica, tá? Rede monofásica, uma ponte retificadora, tá? Então nós temos barramento positivo e um barramento negativo. Nós temos aqui os GBTs, ou transistor, o que for, né? Para fazer a inversão. E aqui vem a lógica de controle. Tá? Isso aqui vem a lógica de controle. Agora, para imaginar essa lógica de controle, a gente tem que imaginar a substituição desses transistores ou IGBTs, a substituição deles por chaves. Que, na verdade, é isso que acontece, é chaveamentos, né? A gente vai fazer vários chaveamentos. Então, a gente faz a substituição no esquema elétrico desse componente por algumas chaves. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Chave T1, T2, T3 e T4. E a carga ligada aqui entre a T1 e T2 e outro terminal entre a T3 e a T4. Então, sempre o chaveamento é de 2 a 2, no caso desse circuito monofásico aqui, né? Agora, supondo que a gente liga o T1 e o T4. Então, a gente vem aqui e liga o transistor T1 e T4. A gente liga esse transistor aqui, T1, T4. Fechamos essa chave. Então, nós teremos o borne positivo, passando pela chave e alimentando o terminal A. E teremos o borne negativo passando pela chave e alimentando o terminal B. Então, a corrente vai fluir de A para B. Essa é a lógica fechando a chave T1 e T4. Nós temos a corrente em um sentido. Agora, se a gente inverter, a gente liga, nós ligamos aqui, ó, T2 e T3 e o T1 e T4 desligado. Então, nós vemos aqui, ligamos T2 e ligamos T3. O borne positivo, que antes estava alimentando o terminal A, o borne positivo agora vai alimentar o terminal B. O borne negativo, que antes alimentava B, vai alimentar o borne A. Então, houve uma inversão da corrente, né? Agora, o que vai acontecer? Ele vai fluir no outro sentido, de B para A. Tá? Então, se houve a inversão de corrente, houve a inversão da tensão, então passa a ser um sinal alternado. Tá? Então, essa é a lógica desse inversor monofásico. Né?
sentido de corrente é invertida, a tensão da carga é definida como alternada, tá? Mesmo conectada numa fonte DC. Então, quer dizer que você uma hora está alimentando positivo no terminal A, depois outra hora você está alimentando positivo no terminal B. Então, você alterna, faz essa alternância. Na prática, é isso que acontece com o inversor. E aí, o que é feito? É só feito o controle de chaveamento, tá? Esse controle de chaveamento vai me definir a frequência que vai fazer essa alternância, tá? Essa frequência vai me dizer a velocidade que o meu motor vai girar, tá? A velocidade do motor de indução. Agora, para exemplificar, a gente tem esse outro circuitinho aqui, ó, que dá para entender melhor, que a gente substitui aquela seção retificadora por uma fonte DC qualquer, tá? Uma fonte onde a gente tem um positivo e um terminal negativo, tá? Nós temos chaves, tá? S1 e S2, que são chaves que têm posições diferentes. Essas chaves a gente pode dizer que elas têm estados diferentes. Por exemplo, tem 4 opções aí de posições. Estado 1, S1 no positivo e S2 no negativo. A tensão de saída vai ser positivo, tá? Tensão da fonte positiva. Tá? Isso aqui, se a gente analisar aqui, esse ponto positivo vem e passa para cá, tá? Então vai ficar positivo. Estado 2, S1 negativo. Então está simulando que agora saiu daqui e conectou aqui, ó. Tá? O S1 negativo e o S2 também negativo, permaneceu. Então, nós temos potencial zero. Agora, se deixar o S1 negativo e o S2 trocar de posição, vir para cá, ó. Aqui vai ficar positivo, vamos ter menos E nos terminais da carga. E uma posição 4, volta para positivo, e a S2 fica no positivo, nós temos potencial zero. Então, esse outro esquema elétrico, ele simula uma condição de 3 chaves, aliás, 2 chaves, tá? Cada uma com 2 posições, né? Então, nós podemos utilizar ela na posição positiva ou posição negativa. Podemos intercalar uma chave 1 positiva, a chave 2 negativo. Podemos deixar 2 polos iguais, positivo, positivo, negativo, negativo. A diferença é que quando você tem a chave S1 e a chave S2 com a mesma polaridade, você tem o potencial zero. Aí você consegue esse potencial. Diferente dessa configuração aqui de cima, você não tem o potencial zero, tá? Você vai de 2 em 2, você sempre vai ter ou positivo ou ter negativo, você nunca vai ter o potencial zero. Nessa configuração aqui, você tem o potencial zero, né? Então, aqui a gente tem a forma de onda. Forma de onda para os dois casos. Forma de onda A, quando a onda é quadrada, sem potencial zero, tá? E quando a onda é quadrada, com potencial zero. Quando é que ela utiliza o zero? Quando ela utiliza essas posições 2 e a posição 4, tá? Você monta o circuito desse jeito aqui e deixa disponível para utilizar a posição 2 e a posição 4. Então, você configura o seu controle para, em determinado instante, deixar as polaridades iguais. Então, você vai ter um degrau, né? Então, a gente chama de onda quadrada com degrau. Tá? Então, essa aqui é a onda básica, academicamente falando, tá? Na literatura, da forma de onda de saída do inversor de frequência. Mas, como já foi falado, esse primeiro semiciclo aqui, tanto o segundo semiciclo, é formado por trens de pulsos, tá? Então, nós temos aqui trens de pulsos que vai formar os semiciclos. Aí você tem aqui os trens de pulso, cada uma na sua polaridade. Então, o seu controle do inversor, na hora que você parametriza, você configura tudo isso aí. A largura do pulso, né? E também a frequência de modulação. A largura do pulso vai depender aí do tipo de inversor que você tem disponível. Alguns dá para mexer, outros não, né? A frequência de modulação é a frequência da rede que você vai utilizar no seu equipamento. Aqui os trem de pulso, tá? Um exemplo aqui, ó, trem de pulso, um menos largo, outro mais largo, tá? Mas cada um dentro do seu semiciclo.
Então, a forma de onda de saída de tensão é essa, tá? Onde nós temos o período T, esse Tzão aqui, é o período inteiro da frequência. Então, 1 sobre T vai dar a frequência da rede. Tá? Agora, a gente fez análise para o circuito monofásico, tá? E a gente pode agora extrapolar para o circuito trifásico. Tá? Então, a gente extrapola e fica desse jeito aqui, ó. É o mesmo conceito, tá? Só que extrapolado para um sistema trifásico. Então, ao invés de 4 chaves, a gente utiliza 6 chaves, tá? E normalmente GBTs, e chaveamos de tal forma que dê fase 120 graus uma fase da outra. Tá? Então, normalmente fazemos ligações de 2 a 2, tá? Então, a gente vai fazendo o intercalamento a cada 120 graus. Então, os diodos são de retorno. Então, nesse esquema elétrico aqui, ó, nesse esquema elétrico, os diodos aqui estão simbolizando diodos de retorno, tá? Quando a gente faz o chaveamento, pode ter aí um transitório, né? Aí está simbolizando isso. Os SCs ou IGBTs, por exemplo, seria essa chave aqui, essas chaves. Então, seriam 6 IGBTs. Tá? Que são sempre chaveados de 2 a 2, tá? Por exemplo, S1 e S2. Aciona S1 e S2. 60 graus depois, S2 e S3. Só que esses acionamentos têm que fazer com que defasem as 3 tensões de 120 graus uma da outra, né? Tá? Então, há um intervalo de 60 graus entre a abertura de uma e o fechamento de outra chave, tá? Isso é necessário para evitar curtos-circuitos, porque se vocês olharem aqui, ó, S1 e S4 estão na mesma linha, né? Então, se a gente fechar S1 e depois fechar o S4, fatalmente você vai ter um curto-circuito aí na fonte DC, tá? Então, não pode. Então, a gente tem que ter sempre uma defasagem de 60 graus na hora que você vai passar de um estágio para o outro. Tá? Por exemplo, S1, S2, ligou? Beleza, ligou. Jogou a tensão nos terminais da fase A, por exemplo, tá? Tá aqui. Aí depois eu chavear S2, S3. Vou colocar aqui S1 e S2. S1 e S2. Joga a tensão positiva aqui no terminal A. E a tensão negativa, aqui da minha rede, eu jogo no terminal C, negativo. Então, eu vou ter uma tensão de linha aqui, ó. Positivo aqui e o negativo aqui. Depois, S2 e S3. É o segundo passo aqui, S2 e S3. Então, o S2 continua ligado, tá? O S2 continua ligado. E o S3 fecha. A gente vem aqui, fechamos o S3. Então, nós teremos aqui o sinal positivo, vem aqui, ó, na fase B. Então, nós teremos a tensão BC, tensão de linha aqui, tá? Nós podemos fazer agora o outro passo aqui, S3 e S4. Então, o S3 continua, né? Continua ligado. O S2 sai fora, né? Então, isso aqui sai fora. E entra o S4. S4 está aqui, ó. S4. O S3 continuou jogando positivo aqui, só que agora ele vai jogar o negativo aqui. Então, aqui, ó, trocou de sinal. Aqui que era positivo, ficou negativo. Aqui ficou negativo. Então, a tensão de linha ficou negativa aqui, tá? Depois, S4, S5, aí vai fazendo sucessivamente. O S4 continua, aí entra o S5. Aí vem para cá, S4, S5. Depois, S5 e S6.
e assim sucessivamente. Fazendo essas ligações, tá? Essa sequência de chaveamento, tá? S1, S2, S2, S3, respeitando, tá? 60 graus entre uma e outra, tá? Entre a abertura de uma e fechamento da outra, nós conseguimos garantir uma defasagem de 120 graus, tá? Das tensões de linha, tá? Então, o que é interessante aqui nesse tipo de inversão, tá? Você está jogando nos terminais aqui do motor uma tensão de linha, tá? Não é a tensão de fase, tensão de linha, tá? VAB, VBC e VCA, defasadas de 120 graus. Aqui está essa ilustração, ó. De 0 a 60 graus, nós teremos tensão VAB, onde o VA está positivo e VB negativo. De 60 a 120 graus, você terá VA continua positivo e o VC negativa. E o VB com nenhum potencial, né? Vai estar zero. De 120 a 180 graus, aí o B fica positivo, tá? E o C fica negativo. Continua negativo, né? Continuando aqui, ó, de 180 a 240, tem uma inversão aqui de polaridade, e por aí vai até 300 a 360 graus, tá? Depois vai se repetindo. Então, nós temos aqui, ó, a intercalação de cada uma das fases. De 0 a 60 graus, de 0 a 60 graus, nós teremos S1 ligada e S6 ligada. Então, teremos duas chaves ligadas. A VAN será metade da tensão do barramento, positiva, e a VBN vai ser menos esse valor, tá? Vai ser metade da tensão do barramento, negativa. E o VCN vai ser zero. De 60 a 120 graus, teremos a chave S1 continua ligada e liga-se a chave S2. Então, desliga-se a S6 e liga a S2. Nós teremos aqui o VAN continua, positivo, só que agora a VB fica zerada e o VCN fica menos, tem menos metade da tensão do barramento, dividido por 2. E assim vai sucessivamente. Aqui, ó, com base nessa tabela, nós podemos formar aqui as tensões de linha, tá? Se eu tenho aqui em cada uma dessas colunas as tensões de fase, cada uma dessas colunas é a tensão de fase. VAN, VBN e VCN. Nós podemos agora calcular as tensões de linha. VAB, o UBC e o CA. Que são calculadas assim, ó. O AB é VAN menos VBN. VBC é VBN menos VCN. E o CA, VCN menos VAN, né? Com base nisso, é possível agora a gente traçar um gráfico com essas formas de onda de tensão. Aqui nós temos o gráfico da forma de onda de tensão de fase. Então, por 120 graus, tá? A VAN foi conduzida, tá? Depois, 120 graus, cortou. Então, você tem aqui um pedaço com ela zerado. Tá? VAN, que é exatamente o que a gente viu aqui na tabela. Tá? VAN zerada aqui, ó. Por exemplo, você vira aqui, ó, ficou zerado no instante de tempo. Que é esse espaço aqui, tá? Depois fica negativa. Aí depois ficou zerada de novo. Então, esse espaço aqui, ó, são 120 graus. Daqui até aqui, ó, 120 graus. Então, ficou 120 graus conduzindo. Do ciclo inteiro ficou 120 graus. Depois ficou 60 sem conduzir. VBN. Teve uma certa defasagem, tá? Enquanto essa aqui avançou até aqui, a VBN veio só até metade. Enquanto aqui está zerada, aqui já está em outra posição, né? A VBN, então, ela está defasada. Tá?
de uma para outra, tá? Defasada quanto? 120 graus, tá? Você tem essa defasagem de uma fase para outra. VCN também, a mesma coisa. Tá aqui, sobe, tem os espaços que é zero, tá? Nós temos aqui 0, 0. Tá? Temos 0 aqui também, ó. Como temos 0 também aqui no VCN, tá? Aqui de novo. Aí por aí vai. Então, nós temos aqui o gráfico da tensão de fase obedecendo a sequência de chaveamento dos nossos IGBTs. Agora, pela equação VAB, nós teremos dessa maneira aqui, ó. VAB, ela é um pouco maior, né? Que a VAN, né? Aqui, ó. Tá nesse instante aqui, ó. A VAB, ela vai ter uma amplitude um pouco maior. Ela forma tipo uma espécie de um degrau, tá? Mas fica desse jeito aqui, ó. Então, se você bater um osciloscópio na forma de onda de saída do inversor de frequência, vai ver alguma coisa similar a isso, tá? Uns degraus. Todos eles defasados 120 graus. Então, dessa forma de onda VAB e VBC, nós temos 120 graus. De VAB para VCA também temos os 120 graus. E do B para o C também 120 graus. Para ilustração, nós podemos enxergar aqui, ó. Podemos enxergar esse instante aqui, ó. De instante 1 até 60 graus. S1 e S6 estão ligadas. Então, é responsável por esta configuração aqui, S1 e S6. Joga positivo na perna A, joga positivo na perna, aliás, negativo na perna C, e joga 0 na perna B. Depois, S2 e S1 ligado. O que vai fazer? Continua o positivo aqui no perna VA, né? A perna B continua com 0, só que a perna C negativa. Continua negativo. Né? E assim vai fazendo todo o processo até chegar no final e começa a se repetir. Tá? Com isso, a gente garante o sinal AC senoidal aqui no gráfico. Aqui está ilustrando, tá, cada posição de acordo com a carga, tá? A carga está aqui, né? O motor. Temos o motor aqui, ó. Chave 1 e chave 6, tá? Ligado. 1 e 6. Estamos alimentando. Terminal B e terminal A. Depois, de 60 a 120, nós temos a chave 1 contínua, né? E a chave 2. Então, terminal A contínua positivo, aí terminal C negativo. De 120 a 180 graus, aí fica 3 e 2, né? C continua negativo, só que agora o B fica positivo. O B estava zerado, né? Agora fica positivo. Então, ele vai intercalando, como vai jogando as tensões em cada uma das fases, tá? Com o objetivo de sempre termos os mesmos sinais em ambas as fases, porém em instantes diferentes, tá? Instantes diferentes. Quão diferentes? 120 graus uma da outra. Então, essa aqui, pessoal, é o primeiro tipo de ligação que a gente chama de ligação 120 graus, tá? Agora, nós temos a ligação 180 graus. Tá? Essa ligação aqui, ó, que essa primeira a gente fez o chaveamento de 2 em 2, tá? De 2 em 2 IGBTs a gente fez o chaveamento. Essa condução 180, ela acontece o seguinte, tá? Enquanto uma, que é essa daqui, o GBT conduzia por 120 graus, ele conduzia por 120 graus, tá? E defasava os sinais de 120 graus também.
Esta configuração aqui, os SCRs ou GBTs irão conduzir por 180 graus. Só que ao invés de usar de 2 em 2 chaves, a gente vai usar o chaveamento de 3 em 3 chaves, tá? Ou seja, nunca teremos entre esses chaveamentos posições 0. Tá? Então, a gente determina uma determinada frequência, tá? A frequência padrão é essa aqui, ó, 6 intervalos distintos de 60 graus. Por exemplo, chave 1, 2, 3, depois 2, 3 e 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6 e 1, 6, 1 e 2, 1, 2, 3, e assim começa a se repetir. Então, cada IGBT vai ficar conduzindo por 180 graus. Tá? Por exemplo, aqui, ó, de 0 a 60 graus, o S1 vai ficar ligado. O S5 também, o S6 também, 3 chaves ligadas. De 60 a 120, o S1 continua. O S2 liga e o S6 continua. E de 120 a 180 graus, o S1 continua ligado. Agora, se vocês observarem, por exemplo, o S1 ficou ligado por 3 linhas aqui, tá? Cada linha vale 60 graus, então ficou 180 graus. E ficou mais 180 desligado. S2, ficou aqui 3 linhas também ligadas, 180 graus. Então, cada uma fica 180 graus ligado. Isso aqui a gente refletindo na tensão de linha, olha como é que fica. Ó. Fica bem idêntica, tá? Então, matematicamente, tá? Isso aí a gente não há diferença, tá? Enquanto você chaveia de 2 em 2 e cada IGBT fica 120 graus, esse aqui acontece de ficar 180, só que ao invés de usar 2 IGBTs, você está usando 3. Tá? Então, na sequência aqui, propositalmente, de 3 em 3, em intervalos de 60 graus, tá? Nós conseguimos garantir a tensão do mesmo jeito, ó, 180 graus, né? Cada um vai conduzir, mas a contenção de linha, que é o que interessa nesses casos, tá? A tensão de linha vai ficar idêntica, tá? Defasadas de 120 graus uma da outra, tá? VAB, VBC e VCA. Ó, normalmente a faixa de variação desses inversores vai de meio a 400 Hz, tá? Normalmente é assim. Porém, tem que sempre quando for mexer com velocidade de máquina, tá? Sempre consultem o manual do fabricante, o que for, né? Na hora que está fazendo o projeto, não coloque uma velocidade aleatória, tá? Tem que ser sempre respeitando o limite da máquina, tá? Se a máquina tem lá marcado que até 3.000 RPM, tem que respeitar aquilo. O inversor tem que manter a relação VF constante, tá? Foi aquilo que a gente falou no começo da aula, tá? O inversor de frequência ele varia a frequência e varia a tensão, porque se variar só a frequência, se variasse só a frequência, você teria problema no torque, porque o torque é potência sobre ômega, tá? Potência sobre velocidade, tá? Então você tem que modificar, além do ômega, se você não modificar a tensão, você pode acontecer ter problema mecânico aí no seu motor, tá? Você vai mexer na velocidade, não vai mexer na tensão e vai ter problema aí na parte mecânica da máquina. Então, você tem que obrigatoriamente manter o torque, tá? O torque é dado por potência sobre ômega, né? Que é a velocidade, tá? A velocidade mecânica no eixo. Se você altera a frequência, alterou a frequência do seu motor, você vai alterar a ômega. Supondo que está sem carga, tá? Você não tem torque, mas quando você tem a carga, você vai ter um torque. Esse torque tem que se manter. Tá? Você não pode deixar o torque solto, tá, da máquina. Você tem que manter o torque nominal. Para você manter o torque nominal, essa divisão P sobre ômega, para efeito de inversão de frequência, a gente entende ela como relação VF. Porque o P é vai e V vezes o I, né? Então, a gente considera como relação VF. Então, a gente tem que sempre alterar os dois.
tanto o V quanto o F. Então, todo inversor funciona dessa maneira. Então, esse é um conceito importante de vocês memorizarem, tá? Que são coisas simples que fazem muita diferença na hora que você vai fazer a aplicação prática do inversor de frequência. Outra característica deles, né? O inversor pode ser do tipo escalar ou vetorial. Tem esses dois tipos de inversor de frequência, escalar ou vetorial, né? Ambos possuem a mesma estrutura, tá? Então, toda essa parte teórica que a gente passou vale, tá? A mesma estrutura de funcionamento. Só altera o controle VF, tá? Porque o que vale em algumas aplicações é como vai ser feito esse controle de velocidade. O escalar é mais comum. A curva VF é fixa para um determinado caso, né? Quando há perda de rotação, por conta da carga, pode-se perder a precisão e a velocidade mecânica se alterar. Então, o escalar é assim, ó, vamos supor que você tem lá um motor que está girando a 1780 RPM. Esse motor de indução, ele tem um escorregamento. Então, conforme você vai aumentando a carga, maior é o escorregamento. Se o escorregamento é 1%, na hora que você começa a pôr carga, vai aumentando, né? 1,5%, 2%. Então, se você ajustou ele para 1780 RPM, aí você precisa diminuir um pouquinho, vamos supor, para 1500 RPM. Se diminuiu para 1500 RPM, você tem que reduzir a tensão também, né? Então, na hora que você faz esse ajuste no inversor, você já parametriza aí a relação VF igual a 5, por exemplo, igual a 6. Então, na hora que você configurar a velocidade, tá? A frequência, ele já vai entender que tem que manter esse conjugado, esse torque. Só que na hora que ele está em funcionamento, a 1500 RPM, já ajustado certinho, você vai aplicar a carga nele. Tá? O que vai acontecer? Ele vai continuar tendo um escorregamento. Então, de 1500, ele vai baixar para 1400, por exemplo. 1420, e não tem muita precisão. Tá? Por quê? Porque na hora que você pôs a carga, ele aumentou o escorregamento, tá? A tensão caiu um pouco, a frequência vai dar uma mexida, tá? Por causa da inversão. Aí vai perder torque, né? Não vai manter. Então, você vai ter perda de precisão aí, de velocidade. Então, a velocidade vai se alterar. Então, ela não é tão exata, tá? Não é tão exata quanto o vetorial. Essa é a diferença. O vetorial, o que vai acontecer? É como se ele tivesse, em tempo real, monitorando a tensão de saída, tá? E a velocidade. Você foi lá, ajustou em 1500, pôs a carga, baixou para 1400, só que ele já percebe que abaixou e mexe na relação VF, né? E consegue voltar com a velocidade. Aí, então, ele é meio que online, tá? Ele tem aí alguns dispositivos que medem a velocidade junto, calcula, né? Então, ele consegue corrigir essa discrepância, então ele consegue manter a velocidade gravada no valor que você precisa. Só que a diferença de preço é bem alta, tá? Então, normalmente o pessoal usa o inversor escalar. Tá? O inversor escalar tem um VF fixo para um determinado caso, tá? Quando há perda de rotação por conta da carga, pode perder a precisão. Mas é o que o pessoal mais usa, porque também não é tanto assim que ele perde. O vetorial, menos comum, né? E com custo elevado. Ele tem um algoritmo com capacidade de alterar e formativa. Então, quando ele percebe que a velocidade está caindo, ele dá uma mexidinha na tensão para manter a relação do torque, tá? E consegue manter a velocidade. Então, o Rafael está perguntando aqui. Escalar vetorial. Então, é isso mesmo. Foi isso aí que eu falei aqui no final, tá? A diferença do escalar vetorial é essa. Basicamente, é a precisão dele, né? Se for uma aplicação mais fina, o pessoal usa vetorial, né? Mas isso aí é bem mais caro, tá? Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui, só para ter uma ideia aqui de como funciona.
colocar aqui. Vou ver aqui. Se vocês puderem abrir aí o Multisim, né? Eu vou passar o link para vocês. Acho que vocês conseguem abrir um esqueminha aí. Eu acho que o site está meio lento hoje. O site tá... Bom, agora acho que deu certo. Só eu passei o link para vocês aí desse circuito que eu estou abrindo aqui no Multisim. Aí se vocês puderem, quem puder aí, tem a senha tudo certinho. Pode entrar aí para poder ver certinho a simulação aqui. Da forma de onda, tudo bonitinho, né? Então, aqui, ó, nesse circuito, nós temos aqui um gerador de sinais. Esse gerador de sinal, ele vai gerar aquela onda, aquela modulação de trem de pulsos, tá? Nesse caso aqui, é de triangular, também tem, a tecnologia hoje em dia tem essa possibilidade, né? Mandar trem de pulsos triangulares, que deixa o sistema mais eficiente. Olha o que configura aqui, ó, frequência do sinal, tá? De referência. Por exemplo, aqui, ó, tá 1 kHz. Tá? Então, ele vai fazer um sinal de 1 kHz na metade do ciclo e 1 kHz na metade do ciclo negativo. E a frequência de modulação, tá? No caso aqui, a gente está configurando como 60 Hz. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o sinal de entrada e de saída, tá? Vamos pegar aqui, ó. Sinal de tensão PR2, tá? Então, aqui ele está monitorando a tensão no bar no ponto de saída 2, tá? PR2.
que é o ponto A. Uma tensão de 230 volts no barramento DC, tá? Então, vamos ver que sinal ele vai ter aqui no PR2, tá? Vamos lá. A gente vem aqui, né? Vou colocar uma simulação iterativa, tá? Aqui, iterativa. E vamos simular. Se a gente pegar aqui e colocarmos o periódico para sabermos os valores de tensão eficaz, essas coisas. Agora, forma de onda. Vamos ver aqui, forma de onda. Ó, primeiro, ó, nós temos aqui, ó, a forma de onda do trem de pulsos, ó, como ela é. Vai alterando, se vocês observarem, a largura do pulso vai aumentando, né? Ó lá. Agora a gente vai olhar o sinal de saída, que é a corrente. Corrente de saída aqui. Deixa eu olhar aqui a corrente. Ela está em torno de 1 ampere, né? 2 amperes. 2 amperes. Então, a gente vem aqui, ó. Mínimo 2. Opa. Menos 2. Menos 2. Vou colocar de 3. Menos 3 a 3. Mexer mais um pouquinho. 4. Menos 4. Isso. Ó, então, aqui como ficou a forma de onda. Então, essa aqui é a forma de onda do sinal de saída. Então, nós temos aqui a forma de onda do sinal de entrada. Se a gente pegar aqui, ó, PR2, é uma forma de onda quadrada, né? O sinal azul, tá? O sinal azul é uma forma de onda quadrada, que é a tensão do nosso inversor, tá? Já a forma de onda da corrente, tá? Que é a forma de onda vermelha, é bem similar a uma forma de onda AC senoidal, tá? Então, esse é o efeito indutivo que tem. Tá? Por isso que aqui, ó, se vocês olharem, a carga, ela tem aqui um efeito indutivo, ela tem um indutor aqui em série, tá? Tá? De 300 mA, tá? Eu não entendi o diagrama que você escreveu aí. O que você quer dizer com isso? 1E, 3,5 corrente? Ah, tá, os limites. Tá? Ah, legal. Ah, legal. O limite aí você pode colocar do jeito que você quiser, né? Aqui, ó, tá vendo?
Importante a gente conseguir visualizar isso, tá? A gente dá aqui um pause, né? Dá para visualizar aqui, ó, a forma de onda azul, né? Os trens de pulso que é a forma de onda de tensão. Tá? E a forma de onda vermelha é a forma de onda de corrente, tá? Então, se a carga não for indutiva, se a carga não for indutiva, se ela não for indutiva, aí você não tem essa característica próxima à senoidal, tá? Isso aí é característica de motor de indução. Tá? Então, Rafael, essa questão da indutância, da reatância, quer dizer, na saída do inversor, tá? É justamente para isso, porque o inversor é um equipamento utilizado, tá? Aplicado, tá? Para cargas indutivas, tá? Ele é feito para isso, para cargas indutivas. Porque se você não tem uma carga indutiva, a tensão vai ser quadrada e a corrente vai ser quadrada também, né? Então não vai ser legal, tá? Não é um negócio legal. Qual que é a ideia? É a tensão de saída ser regulável, tá? Quadrada, forma de onda, né? E a corrente, que é a corrente da carga, ela ser próxima à senoidal. Como você consegue isso? Através da característica do reator, da reatância, tá? A reatância, ela se opõe à variação de corrente, tá? Então, ela tem essa característica. Então, por isso que alguns inversores possuem essa reatância, para fazer com que a corrente fique mais limpa, tá? Fique mais parecida com a forma de onda senoidal. Esse é o objetivo, tá? O objetivo é ficar uma forma de onda próxima à senoidal da rede. Então, pessoal, agora, isso aqui a gente encerra o conteúdo, tá? De eletrônica industrial, né? Tá, a matéria da prova tá, é até aqui, tá? Pode cair essa questão esses conceitos aí, dê uma lembrada desses conceitos que a gente viu hoje, tá? Para que serve o inversor, né? Para que serve um triac, né? Que a gente viu na aula passada. O que você varia para poder fazer o processo de inversão de frequência. Esse material de hoje eu vou estar mandando para vocês, tá? Tipo de forma de onda dos inversores de frequência pode cair, tá? E a parte de cálculo cai na lista. O que tem na lista lá vai ser cobrado, tá? Então, com isso aí a gente fecha, tá? Essa disciplina aí de eletrônica industrial, tá? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Então, pessoal, a gente se vê então na próxima segunda-feira aí. Tiago Moura, Tiago está perguntando se tem algum inversor que filtra essas harmônicas na forma de onda da corrente. Ô, Tiago, questão de harmônica, tá? Normalmente, se você vai corrigir a harmônica, você vai corrigir na entrada do inversor, tá? Na entrada do inversor. Então, entre o inversor e a carga, você conecta lá os cabos do inversor para a carga e liga o motor, né? As harmônicas que geram nesse processo, tá? Que gera a harmônica realmente, né? Vão ser tratadas no QGBT, tá? Não é tratada no motor em si. A questão do indutor em série lá na saída do motor é mais para efeito de reatância para deixar a forma de onda senoidal, tá? Porque o motor, para ele funcionar legal, ele tem que ter tem que ter essa característica senoidal na corrente. Mas as harmônicas que gera nesse inversor, que ele gera bastante harmônica, é tratada no QGBT, é a montante, tá? Por exemplo, se você tem um CCM lá, um centro de controle de motores, tem lá 10 inversores nesse CCM, vai gerar um monte de harmônica, né? Então, você vai tratar as harmônicas no barramento desse CCM. Aí, tá? Vai tratar lá no barramento, tá? Não vai tratar individualmente, né? Cada motor
Geralmente o pessoal faz assim. Ô, Romulo, a prova vai ser no Forms, tá? A gente vai entrar no link, tá? Vai ser na segunda-feira. O Oswaldo, professor, coordenador, né? Liberou aí o calendário. Se não liberou, ele vai liberar até sexta-feira, tá? O calendário de provas, né? Provavelmente vai ser, se eu não me engano, vai ser 8h45. Não vai ser às 7h30, porque tem um pessoal de Manaus que tem um fuso horário diferente, né? Se eu não me engano, vai ser às 8h45 essa prova. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no link da aula, tá? Da respectivo horário, tá? Vou entrar no link, né? E durante a conferência, né? Eu vou estar mandando o link do Forms. Aí vocês vão entrar lá e vão ter o tempo para fazer e responder as alternativas. Dentro dessas alternativas, podem ter exercícios que vocês terão que calcular lá e deixar só a resposta, ticar a resposta certa, A, B, C, D ou E, né? Ou então a resposta certa vai ser um conceito, por exemplo, qual que é o versor de frequência serve para quê, por exemplo? Vão ter lá as alternativas, alternativa A, tal coisa, B, tal coisa, então tem que selecionar a alternativa certa. Então pode ser conceitos ou também pode cair cálculos, né? Calcular a tensão de saída, vocês vão ter que calcular e selecionar a alternativa correta lá, tá? De acordo com a resposta. O link vai ser mandado no dia, então vocês entram todos na aula aqui do Zoom, né? No respectivo horário, tá? Essa prova vai ser 19h45, até sexta-feira vai ser liberado esses horários, né? Porque como tem um fuso horário aí de alguns campos, pode ser que, se eu não me engano, a prova vai ser às 8h45, né? A gente entra no link, né? Eu disponibilizo o link do Forms, tá? Para vocês. Ah, beleza, Ivan, eu te mando aí o material aí, acrescenta o seu e-mail aí, acho que já deve estar acrescentado lá, viu? Mas eu vejo aqui de novo. Professor. Oi, pode falar. Sobre os exercícios que o senhor pediu para enviar para o senhor lá pelo SharePoint, né? Para ser compartilhado lá. O senhor confirma o recebimento? Como que a gente sabe que o senhor recebeu ok? Porque quando é por e-mail, até dá para dar um ok de resposta, né? Agora, como vai pelo Forms, como pelo SharePoint, a gente não sabe. Então, porque teve um pessoal que anexou, o ideal é você anexar no Teams, vai ter lá a tarefa, você vai entrar lá na tarefa do Teams, e tem lá, você anexa com My Work, se eu não me engano, né? O pessoal anexou no My Work. É nessa parte que você tem que anexar. Você anexou lá ou você só carregou no OneDrive? Eu só carreguei no OneDrive dentro do SharePoint, que eu tinha recebido uma instrução lá, eu até no dia, acho que eu não assisti a aula, um colega aí que me mandou. E estava só com o link do OneDrive. Mas eu vou tentar fazer isso do Teams aí. Tenta lá fazer até sexta-feira aí. Aí eu vou fechar, o programa vai fechar, tá? E não vai poder mais anexar mais nada. Tá? O ideal é você, porque fazendo assim, aí fica mais fácil, porque aí na hora que eu entro, eu já devolvo para vocês com a nota, entendeu? Aí no OneDrive eu tenho que entrar e filtrar, né? Aí eu vou ver também, né? Mas vai demorar mais. Não, não, tranquilo, pô. Eu coloco lá. Eu só estava preocupado com a data, entendeu? Por isso que estava na aula hoje, eu queria tirar essa dúvida. Não, né? Já que você já pôs no OneDrive, você põe lá no outro, lá eu já sei que você entregou já no dia certo, tá? Você entregou no OneDrive, você entregou na data, né? No OneDrive. Sim, era até ontem, não era isso? Isso. Você entregou lá, então beleza. Agora você anexa lá no outro, que o sistema já compara, né? Já vê qual que foi o primeiro, já a data que vale, né?
é a data... Como vocês estão fazendo tudo isso com o link da Unip, tá? Com o login da Unip. Então, quando você colocar agora no Teams, lá na parte da tarefa, né? Ele já sabe que você entregou no OneDrive, então ele carrega o horário de ontem, entendeu? Que você anexou. A diferença é que para mim corrigir, para eu corrigir, vai ficar melhor. Tá? Mas para efeito de atraso, você não vai ter problema, não. Tá ok, então, obrigado. Então, Daniel, você está falando que a sua situação é a mesma, né? Então, é isso aí. Se você entregou no OneDrive, você usou o seu login da Unip, né? Correto? Se você conseguiu usar o login da Unip, você carregou no OneDrive, beleza. Está registrado o horário que você entregou. Só que, para facilitar, você vai lá na área da tarefa e tem lá My Work, coloca lá também, porque aí, na hora que eu for olhar, eu já olho e devolvo, né? Com a nota. Porque se não tiver ali, eu vou achar também, mas vai demorar e pode ser que passe batido, né? Que tem um monte de trabalho aí. Então, se você faz isso, aí o sistema não deixa eu fazer, fica lembrando lá. Então, Jéssica, você anexou na tarefa também? Porque se você anexou na tarefa, o próprio Teams já te responde que está anexado, tá? Eu anexei lá, professor. O senhor chegou a olhar? Então, eu estou olhando sempre, eu vi lá, ontem tinha, até ontem à noite tinha 100 e poucos lá anexados, o pessoal estava anexando lá, né? Mas tinha um pessoal que não tinha ainda anexado, né? É bom já... A primeira vez eu anexei como pasta lá, depois eu corrigi. Eu coloquei lá em Maior, né? Na Isso, área acho que da o Teams. seu... o seu eu vi lá, tá sim, eu vi lá, tá? Eu dei até o ok para você lá no e-mail, né? Já tá, Foi isso mesmo. já Então tá tá lá, já. joia. Beleza. Então, pessoal, a gente se encontra aí na semana que vem, tá? A gente vai fazer a prova. Vocês já estão no 10º semestre aí, vão estar se formando aí, vão ser companheiros de profissão aí, né? Então, a gente se encontra aí semana que vem, tá? Obrigado pela presença.